Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Leal e hoje nós vamos para a aula de número 7. A gente vai falar sobre SLA e KPIs no suporte. Esse assunto aqui ele é importante porque ele é um balizador sobre a sua eficiência dentro de um atendimento, dentro de um time de suporte. E você sabendo desses assuntos ali, você vai conseguir entregar melhor o teu serviço. Também você vai saber que muitas empresas usam, né, os KPIs, que são os indicadores, para a promoção, né, de carreira ou até mesmo a demissão. As pessoas, se o analista tem péssimos indicadores ali, essa pode ser uma boa justificativa para demiti-lo, porque ele está prejudicando não só a eficiência dentro da operação, como também está sobrecarregando outras pessoas ali dentro do suporte, beleza? Então, se você conseguir entender o que é o SLA e a importância dele e quais são os principais KPIs, indicadores, e isso já vai ser meu objetivo de hoje. Então, estou trazendo aqui uma foto do mecânico, né? Quem nunca já passou por essa situação ou já conheceu alguém que passou por essa situação, levou o carro foi até o mecânico e ele tinha um problema. O problema foi apresentado para ele, né? E ele falou que poderia resolver hoje, né? No mesmo dia. Você levou pela manhã. Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias e a solução não foi encontrada. E aí você pegou o seu carro com raiva, aí acabou apresentando outros problemas, né? Então, olha só, nessa pequena história, quanta coisa foi envolvida, né? A satisfação do usuário, o tempo de resposta, o tempo de solução que foi levado, né? Uh, e também a qualidade do serviço. Uma pequena história envolve muita coisa, envolve muitos indicadores. E é isso que a gente vai falar sobre isso, né? Então, antes de falar sobre indicadores, a gente precisa falar sobre o que é o SLA. O SLA, pessoal, significa acordo de nível de serviço. Então, é um contrato entre o time do suporte com o seu cliente. Basicamente ali, o seu cliente contrata o teu serviço e fala assim, olha, eu quero que quando eu apresentar um problema para você, você, além de conseguir resolver em um tempo hábil, então um prazo de 1 a 2 dias, dependendo da urgência, você também me ofereça um serviço de qualidade. Então tem que existir um prazo e tem que existir um padrão de atendimento. Quando acontecer um problema, é para eu falar com N1. Quando acontecer determinados problemas, existe um time mais especializado dentro do suporte que eu posso recorrer. Então, SLA é basicamente isso. E é um contrato mesmo, pessoal. É um contrato de serviço que o time de suporte está prometendo isso ao cliente. Ele vai oferecer um atendimento, ele vai acolher o cliente ali mediante um problema e vai conseguir resolver da melhor forma possível. Então, o SLA é basicamente essa palavra-chave aqui, ó, que eu quis enfatizar. Ela estabelece uma expectativa clara sobre o tempo de resposta que eu vou ter que entregar ao cliente. Então, ele entrou em contato por e-mail, por chat, por telefone. Tem um tempo de resposta, um tempo, tem uma métrica. Olha, no prazo de 24 horas eu tenho que entrar em contato com ele. Né? Resolução. Ah, fatos urgentes, problemas urgentes, em até 4 horas. Então eu tenho que resolver isso aqui em até 4 horas. Então existe uma métrica, existe uma medida, né? E o meu trabalho está sendo medido, né, por esse KPI. E a qualidade também do suporte, beleza? Então SLA é basicamente isso, pessoal. Então, por que ele é tão importante, né? Porque ele define uma meta dentro do time de suporte. Então vai existir uma meta para resolver um problema, uma meta para responder o cliente, que a gente chama, tem uma métrica, né? A métrica da primeira resposta. Um, uma métrica que vai dizer assim, olha, a gente tem que ter avaliações positivas, né, avaliações excelentes de 90%. Né? Então, vai existir metas ali. Né? Garante que o cliente saiba quando esperar uma solução, isso é importante. Pô, você entrega o seu carro ali na oficina para resolução. Você quer saber um prazo, né? Você precisa dele, certo? Ou qualquer outro, você entrega o seu celular, seu notebook numa assistência, você precisa saber quando que né, aquele profissional vai resolver o teu problema.
E o SLA ajuda a medir e a melhorar a eficiência. Então, é importante você ter uma métrica, né? Porque aí você vai conseguir medir a sua atividade. Então, assim, eu quero perder peso, por exemplo, né? E aí você não estabelece uma métrica. Então, pô, eu quero perder 30% do peso que eu tenho atualmente. Ou beleza, então hoje se eu tenho 80 quilos ali, eu quero perder 30% dele atual num prazo ali de 2 meses. Então eu vou criar planos, ações para atingir o meu objetivo. Então é importante você fazer essa medição. Então existem vários tipos de SLA. Tem um SLA baseado no cliente. Então, basicamente, você vai definir nível de serviço para um cliente específico. Então, dentro do suporte, pessoal, existem alguns clientes que são, por exemplo, de grande porte, que traz uma receita significativa para a software house, e eu já trabalhei, né, numa empresa de suporte assim. Então, vamos colocar 100 clientes, né? Ali existem 20 clientes que trazem 80% do orçamento da empresa. Então, ele é a menina dos olhos, ele é muito importante, a gente tem que cuidar dele, não que os outros sejam importantes também, né? Mas aí assim, é criado um acordo ali, né? Um contrato com esse cliente que o tempo de resposta, o tempo de solução, é, a resposta para o primeiro atendimento, a satisfação do cliente, tudo é diferenciado. Então, enquanto os outros clientes, a gente tem a satisfação, né, do cliente ali no atendimento é de 90%, para esse cliente ali é 95%, é 98%. E se isso for descumprido, né, se entrar em desacordo em algum momento, se essa métrica for quebrada, já que é um contrato ali, pode ser que a software house tenha que pagar uma multa, né, se isso for infringido. Então, por isso que o suporte tem que ter muito cuidado com essas métricas. E eu não tinha essa dimensão que o, o seu péssimo atendimento, a sua falta de vontade, a sua falta de treinamento ou de preparo, pode prejudicar, né, financeiramente a empresa de suporte. Beleza? Existe então o SLA baseado em níveis. Então, não, peraí. Tem o SLA baseado em serviço. Então, na verdade, todo mundo, todos os clientes ali, eles têm as mesmas métricas, né? Existe o mesmo padrão de resposta para todos os usuários. Então, aí não tem uma diferenciação de cliente. Então, basicamente, o tempo de solução, o tempo da primeira resposta, todas as métricas ali são padronizadas para todos os clientes. E existe a CLA baseada em níveis. Então, tem, por exemplo, eu trabalhei praticamente em todas as empresas de suporte tem esse SLA baseado em níveis. Então, se um problema é crítico, ou seja, o sistema está fora do ar, o cliente está perdendo dinheiro, o sistema não consegue voltar em nenhuma hipótese, às vezes o suporte para tudo, chama até implantação, desenvolvimento para tudo. E aquilo tem que ser resolvido no prazo de 2 horas. Isso aqui eu trouxe um exemplo, né? Mas outras empresas vai ter o seu tempo ali, beleza? Problema médio, assim, que não impacta tanto, o sistema, né, às vezes está com algumas falhas, mas ele não está indisponível. E existem alternativas para isso, beleza, então a solução é em até 8 horas. E é uma dúvida simples, não tem tanta relevância, o sistema não está parado, existem alternativas, então o cliente pode esperar o prazo ali de 24 horas. Então eu tenho baseado em níveis. Então, é como eu falei aqui, se isso não for cumprido, pessoal, pode ser que a reputação do time do suporte seja atingida. Isso é muito triste, porque o time do suporte perde credibilidade em qualquer coisa que ele for fazer, na sua fala, na sua ação. O cliente não sente confiança com o suporte. A empresa, né, software house, pode receber multas ou sofrer penalidades. E claro que o cliente fica insatisfeito e pode ser potencial churn, ou seja, ele pode quebrar o contrato e sair da empresa. Então, é importante você definir ali, né? Os líderes vão definir SLAs que o suporte tem que atingir, né? E mediante o contrato com o cliente também. Mas é importante que o SLA seja realista, né? Não seja uma coisa assim fora de outro mundo e a gente fique lá suando, perdendo até sono e assim trabalhando até fora do horário para atingir metas não reais.
É importante a gente saber como a gente vai resolver problemas que tragam alto impacto financeiro para o cliente e são extremamente urgentes. Aí tem que criar processos internos no suporte para ser resolvido. Treinamento da equipe, né? Então, o time de N1, se for bem treinado, assim como N2, N3 também, continuar fazendo curso, capacitando, a gente vai conseguir resolver problemas de forma mais rápida. E usar a IA, né, para a gente automatizar processos e melhorar a solução do cliente. E agora eu vou trazer algumas métricas para você ver como que isso é importante, pessoal. Eu não tinha essa ideia quando eu entrei no suporte, que eu era medido, tá? Que havia indicadores que mediam a minha atividade no dia a dia. E isso foi a minha boa, como posso falar assim, minha boa entrega, né, e bons resultados que eu acabei entregando me ajudou a crescer na empresa. E eu consegui ver, infelizmente, alguns colegas de trabalho sendo demitidos porque atingiram péssimos resultados, tiveram, trouxeram impactos negativos dentro da empresa. E isso aqui fazia a medição, né, da sua eficiência e efetividade. Então existe um indicador muito importante, que é o tempo médio de solução. Olha como é interessante, pessoal. Ele vai medir o tempo médio que um chamado leva para ser resolvido desde a sua abertura. Então, olha só, você recebeu um atendimento ali no suporte, por exemplo, por telefone, você vai abrir um chamado, como eu já mostrei aqui na aula sobre abertura de chamado. Então, existe um tempo, você vai ser medido por isso, né? A maioria das empresas de suporte fazem isso. E a ferramenta de helpdesk já faz esse cálculo automático. Abriu, ela já começa a contar ali e já vai aparecer nos relatórios. Então, é interessante você saber sobre isso, né? Quanto tempo que você vai levar para resolver um determinado problema depois que você abre ele? Se você está demorando muito, pô, você tem que começar a se interessar mais, anotar as dúvidas, procurar no helpdesk o que o cliente já pegou sobre aquele problema, procurar na documentação, perguntar para analista pleno sênior, aprender com os teus erros e tentar diminuir, né, cada vez mais esse tempo médio de solução. Quanto menor for esse tempo médio, mais eficiente, né, o seu trabalho e também a equipe. Porque se você for ruim, né, ou péssimo, o indicador que vai medir ali o desempenho da sua equipe também vai ser prejudicado. Então você pode levar o teu time ali para resultados negativos. Então, por isso que muita gente ali é demitida, beleza? Tempo médio de resposta, pessoal, é o tempo médio que a equipe leva para responder um chamado depois que ele foi aberto. Eu sou medido por isso? Cara, é impressionante, né? Mas tem analistas que ah, fez um atendimento ali, não conseguiu resolver ele, né, na ligação. Então, o que, que ele fez? Ele abriu o chamado e falou que ia responder o cliente em uma próxima oportunidade. E ele nem para dar uma satisfação ali, dizer que está analisando a situação, dizendo que está verificando sobre o que o cliente reportou para ele, nem para fazer isso. O chamado fica aberto, o cliente não sabe se está sendo analisado, ele não recebe nenhum e-mail, nenhuma ligação, e fica a Deus dará o chamado. Isso é muito ruim, muito feio, né? Você vai levar, por exemplo, vou trazer o exemplo do mecânico, né? Leva o seu carro para o mecânico e fala que o, o carro está esquentando bastante. E pronto, você sai. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, o mecânico não dá nenhuma mensagem. Se você não ligar para ele ou mandar um oi, ele não fala nada, não te dá satisfação. Pensa como é que é ruim essa experiência, né? Então tem cliente que liga para o suporte falando assim, ó, meu chamado 123 tá com fulano de tal e ele nem sequer para me dar um oi ou dizer como tá, né, a situação, ele não me fala. Então esse tempo médio de resposta é, é complicado, pessoal. Claro que quanto menor for, melhor, né? Mas assim, isso para você ver assim que a gente é medido, né, por essas métricas. Taxa de resolução no primeiro contato, que é o famoso First Call Resolution. Isso aqui é interessante, pessoal, porque quando você está no começo ali no suporte, é, na maioria das vezes você não consegue resolver aquele problema naquela primeira ligação. O cliente liga e fala assim, por exemplo, né?
a minha impressora não está funcionando. Aí você tenta algumas coisas ali, orienta o cliente e não acerta. Putz, você vai ter que abrir chamado para analisar, ou até passar PN2. Olha que vergonha, né? Às vezes você se sente assim com uma capacidade de impotência, mas esse indicador é muito importante porque você tem que perceber essa evolução. Quando você entra no suporte, vai passando o tempo, né? Você vai ganhando maturidade, vai conhecendo mais sobre os processos e também sobre os problemas e como resolver. E se você não conseguir resolver, né, quando chegou ali no suporte inicialmente, com o tempo é para você começar a melhorar. E até mesmo quem chega no suporte e já tem esse indicador assim muito top, né? Então, cara, de 10 ligação o cara conseguiu resolver 8 já. Mano, esse cara vai crescer rápido. Ele não é mais júnior, ele é pleno, né? Ou ele não é júnior 1, ele é júnior 2, ou júnior 3, dependendo do plano de carreira na empresa, beleza? Então, é interessante você entender sobre esse indicador, porque ele vai medir a porcentagem de chamados resolvidos no primeiro contato. Então, o cara te mandou um e-mail, você leu, pô, fácil. Já vai lá e resolve. O cara entra em contato no chat. Ah, tô com dúvida aqui, o sistema tá dando falha quando eu entro aqui no módulo de cadastro. Pô, isso aqui eu já vi. Pegou lá, rodou o script e acertou. Entendeu? Então, entrou em contato com você, você falou com o cliente, fez a técnica dos 5 porquês e resolveu o problema logo no primeiro chamado. Tem a taxa de reabertura, aí já tem uma outra coisa. Tem gente que fecha o chamado, né? Às vezes é porque ele não entendeu o problema e chutou, e vamos dizer assim, o cliente aceitou, mas assim, toda empresa lá de suporte, né, que usa a ferramenta de helpdesk, eles têm ali em média, quando você fecha o chamado, 2 dias úteis para o cliente te responder ou dizer assim, agradeço pelo atendimento, ou então ele faz uma reclamação, né, que o problema não foi resolvido. E aí o chamado ele é reaberto nesse período ali. E é complicado, pessoal, porque se o chamado foi reaberto porque ele não foi resolvido, então essa métrica aqui, ela não se torna mais efetiva, né? Às vezes o cara, entre aspas, fecha o chamado ali e o indicador dele aumenta, ou o cara consegue resolver no primeiro chamado. Só que depois, assim, no prazo que o cliente pode responder, ele responde, ele reabre o chamado e fala assim, ó, na verdade ele não resolveu não. Na verdade, ele só deu um migué ali, rodou um script, mas na verdade está acontecendo em outros modos, ou o problema persiste, entendeu? Então é como você tentar mapear, né, ou colocar sujeira debaixo do tapete, e o cliente percebe isso, e ele vai perceber, né, e ele reabre. Então é complicado. Então por isso que você tem que começar, pessoal, a entender esses indicadores e perceber que você é medido por eles e você pode melhorar o seu atendimento olhando, né, para esses KPIs, beleza? Então, pô, o cliente ligou para mim, eu vou tentar resolver logo na primeira ligação, no primeiro contato, mas é uma solução definitiva. Não posso deixar que ele reabra o meu chamado porque eu não resolvi. Eu tenho que, se não conseguir resolver, né, e vai impactar esse indicador, eu tenho que pelo menos responder a ele em um prazo curto de tempo, que eu estou analisando a situação, que é para ele aguardar mais um pouco, né? E também eu tenho que melhorar o meu tempo de solução. Existe também a satisfação do cliente, né, que é o CSAT, o Customer Satisfaction Score, que vai medir a satisfação do cliente pós-atendimento, então você vai ser medido por isso. E tem o famoso NPS, né? Ele vai medir ali o seu atendimento, pessoal. Tendo suporte, quando você termina um atendimento, geralmente você vai falar com o cliente, ó, se você gostou do meu atendimento, vai chegar um e-mail ali vai chegar um e-mail, né, para você, e lá vai ter uma nota de 0 a 10. Se você puder avaliar o meu atendimento ali, me dando uma nota, eu vou agradecer muito. Então, geralmente é de 0 a 10.
Então, se for de 9 a 10 é excelente, né? Se for de 7 a 8 é neutro, e abaixo disso, de 0 a 6, aí é péssimo. E aí tem empresas que se preocupam muito com clientes que estão dando o NPS ali bem negativo, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e tenta conversar com o cliente o que aconteceu, verificar se realmente o analista fez um péssimo atendimento, se ele não conseguiu resolver o problema, se ele enrolou bastante, se demorou muito para responder. Então, o NPS aqui, ele vai, o cliente vai perceber isso aqui, pessoal. Ele vai perceber que, ó, o cara, eu vou reabrir o chamado, toma, nota negativa, né? O cara não conseguiu resolver um problema que eu achava que era simples, demorou bastante, né? Ele demorou para me responder, demorou para resolver o meu problema, demorou para me dar uma solução definitiva, então eu vou dar nota 1 para ele, nota 2, beleza? E você percebe que isso vai refletir diretamente no cliente, se você tiver péssimos indicadores, né? O backlog de chamado é uma coisa, é um vilão dentro do time do suporte, porque na verdade é aquela quantidade de tickets, né, de casos que são abertos pelos analistas e eles não são fechados, eles ficam pendentes. Ou eles precisam de uma avaliação de um N2, precisam de uma ação do desenvolvimento, ou é uma customização, ou esse caso do cliente é um bug e não foi resolvido, ou até mesmo é uma dúvida e o analista não está preocupado com esses indicadores e está demorando para responder. Então, backlog é a quantidade que às vezes fica muito grande. Toda empresa de suporte que eu trabalhei, pessoal, tem um backlog um pouco alto, né? Ou seja, a quantidade de situações que foram abertas pelos analistas e não foram resolvidas. E é um vilão, tá? Taxa de abandono de chamado. Então, pô, pessoal, imagine, né, a quantidade de casos que foram abertos ali e não foram concluídos pelo usuário. Tempo médio de atendimento. Isso aqui é interessante, pessoal. Porque muitos analistas ali são um pouco folgados, né? Quando eu trabalhei como maestro ali, eu vi que, por exemplo, nós temos muita gente ligando no suporte, a fila de atendimento está um pouco alta e tem uns analistas que estão com uma ligação com muito tempo de atendimento. Então, demora para analisar, demora para abrir o chamado, demora para resolver o problema. E existem clientes na fila e às vezes tem um analista que ele é muito rápido, ele consegue resolver o problema logo de primeira, ele pega outra ligação, e essa pessoa que tem um tempo médio de atendimento muito alto acaba sobrecarregando o analista que tem eficiência e efetividade, né? Um cara que consegue resolver os BO rapidamente. Então, até mesmo os líderes, né, e quem monitora a fila de atendimento sabe, percebe, né? Por que esse analista tem um tempo médio de atendimento muito alto? E ele é muito, sabe, fica dando migué, ele é um pouco lento para entender o problema, ele é minucioso, ele quer pegar o cliente na mão e atender com cuidado e com carinho. Então, depende de cada situação, tá? Mas você tem que também ser rápido no seu atendimento. Não rápido assim falando rápido, mas é ser efetivo. Entender o problema do cliente rápido, saber analisar e tentar resolver, né, logo naquele primeiro atendimento. Se não for, abre o chamado e parte para o próximo. Porque você vai ser medido também por isso, né? Então, esse TMA, ele mede o tempo médio que um atendente leva para resolver um chamado, inclusive todas as interações. Tem o tempo médio de espera. Então, pessoal, qual é a pessoa que ela gosta de esperar? Não tem como, né? Você que já ligou para uma operadora a TIM aí, a Oi, é claro, ou ligou para sua provedora de internet, ou precisou falar com o banco e ficou aquela fila no telefone e ninguém te atendia, né? A experiência é horrível, né? Esse TME é o tempo médio que um cliente aguarda antes de ser atendido. Então ele fica lá na fila, aguardando alguém ouvi-lo, né? Isso é muito ruim. Se existe um tempo médio de espera muito alto no suporte,
alguma coisa está acontecendo, né? O tempo médio dos analistas está enorme, às vezes mesmo falta profissional, falta treinamento para o suporte, né? Falta agilidade também na operação. Existem vários fatores para isso, né? Mas é muito ruim você deixar o cliente ali esperando. E você no suporte vai ser cobrado por isso. Você precisa resolver o problema logo, ser efetivo, para passar para o próximo atendimento. Tem a taxa de abandono de chamados, então, imagine, o cliente ficou na fila um bom tempo ali, aguardando, e o que acontece? Ele acabou desistindo de ser atendido, né? E, poxa, aí a gente volta na conversa do SLA. Há um acordo de contrato de nível de serviço. O cliente falou que ia adquirir o sistema e com ele um suporte, né, para ajudá-lo a tirar dúvidas, a analisar bugs. Ele pode propor melhorias e o suporte pode entender essas melhorias e levar para o time do desenvolvimento para fazer a customização. Então ele ficou na fila, não foi atendido, ele não conseguiu falar com o suporte e acabou desistindo. Então, se essa taxa for muito alta, é complicado, né? Para o time do suporte. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Existem outros indicadores? Existem. Mas basicamente são esses ali. Você vai ser medido ali, né? Nas suas ligações, ou então no chat ali, e também nos casos. E aí, dentro do time de suporte, vão ter ali os famosos dashboards, que vão verificar o total de ligações atendidas, o total de ligações perdidas, vai também analisar quem foram os analistas que atenderam mais, quais analistas que têm um tempo médio de resolução legal, né, e que ajuda o time do suporte. Vai ter também, deixa eu ver aqui, ó, a taxa de resolução de primeiro contato. Qual é o analista que tem esse feeling, essa expertise, esse know-how, né? Ele consegue resolver o problema logo de inicial. Então vai ter rankings ali, né? Tem empresas que gamificam o atendimento no suporte, tanto para caso quanto para ligação. E é bom você saber disso, porque se no teu time de suporte